Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá pessoal, você que nos segue aí em todas as nossas plataformas digitais, continue compartilhando lá, entre no nosso canal no YouTube, compartilhe, peça lá para os seus amigos dar um cliquezinho, compartilhar, se inscreva no nosso canal, assista nossos programas nas terças e quintas pelo site Rondônia Dinâmica. No sábado e domingo, nossos programas são reprisados pela TV Rema às 23 horas, 23h30. Eu estou ainda estudando vários pedidos de sites do interior de todo o estado para que a gente libere as imagens dos nossos programas. Provavelmente daqui uns dias nós também estaremos liberando para que outros sites também possam divulgar o Resenha Política. Hoje nosso programa nosso podcast tem o prazer de receber aqui o Márcio Nogueira, advogado muito bem conceituado, dono de uma das maiores bancas do estado de Rondônia, é também presidente da OAB pelo segundo mandato. Márcio, seja bem-vindo, como é que está a OAB? E aí, a advocacia está indo em popa, está ganhando muito dinheiro, está dando dinheiro para todo mundo? Obrigado pelo convite. Esse espaço aqui é um espaço nobre, onde a pauta do estado acontece. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui contigo batendo esse papo. E advocacia e ordem é luta. Eu tenho me dedicado nos últimos anos a fortalecer a ordem e a advocacia com muita disposição para promover as lutas que são relevantes. Uma das lutas, uma das bandeiras fortes da ordem é a prerrogativa. Sem dúvida. Advogado sem as prerrogativas intactas, né, ele não desempenha as suas funções na sua plenitude, né? Ninguém vai contratar um advogado que o delegado bota para fora, né? Como é que está isso aí? Ainda está tendo muito atrito nas instituições que operam o direito, nesse sistema judicial? Prerrogativa é uma luta permanente, porque sempre há tensão entre o advogado e a autoridade. Então nós não podemos baixar a guarda, estamos sempre alerta e presentes. Eu trabalho muito para que o advogado sinta no dia a dia do trabalho dele que ele pode contar com a ordem. Essa é a força da instituição. Mas eu acredito que, de um modo geral, Robson, nós estamos num momento bom. Quando eu digo um momento bom, eu falo dos advogados atuando aqui em Rondônia. Eu não tenho nenhum caso grave para te relatar de violação de prerrogativa recente. E o TED, que é o Tribunal de Ética, que quer queira, quer não, a ordem não é só para defender as prerrogativas, também é autocontenção, que a gente vai entrar lá sobre o Supremo. Que há denúncia contra profissionais ruins e profissionais desonestos em todas as profissões. Inclusive na advocacia. Há denúncias, e eu vejo aí em alguns sites, de eventualmente um ou outro advogado se apropriar de numerários que não é dele, sim do cliente. Vocês têm sido muito, na aplicação do Código de Ética, vocês têm sido muito diligentes. Eu estou na presidência da OAB para fazer o que é certo. E duas atividades principais da ordem eu costumo simplificar dizendo que com uma mão a gente acaricia, que é a mão das prerrogativas, com a outra a gente dá palmada, que é a mão do TED. A mão que afaga é a mesma que a pedra. São duas. Essa aqui a gente dá carinho, essa aqui a gente dá palmada. E as duas têm operado constantemente. Eu posso dizer aqui, Robson, que Joyce, não digo isso com alegria, não me faz feliz relatar isso, mas é a realidade. Tem bons profissionais e maus profissionais em todo lugar. Mas na primeira gestão nós excluímos alguns colegas. Foi? Na segunda também. Veja que eu tenho 6 meses de mandato, estou no 7º mês de mandato da segunda. Essa exclusão dos quadros, que é uma cassação da carteira, isso, né? É a pena máxima. É a pena máxima. Ela tem possibilidade de reabilitação depois de um tempo ou é ad eterno? Não, tem e é analisado caso a caso. O processo de reabilitação é analisado conforme o contexto do caso. Mas tem um lapso temporal. Então. Tem. Na verdade, a lei não determina exatamente qual o tempo. A ordem vai analisar caso a caso se ali operou a reabilitação ou não, de acordo com requisitos previstos em lei. Mas para você ter ideia, nesta gestão eu já excluí colegas, eu não, né? Porque na realidade quem faz a exclusão, como é a pena máxima, o TED decide e o conselho é que precisa confirmar
por um quórum qualificado. Sim. Nós já tivemos exclusão nesta gestão e na próxima sessão do Conselho, que vai acontecer no dia 8, nós temos 4 exclusões em pauta. Ou seja, nós não temos deixado de cumprir essa missão que é dura, que é difícil, mas que é importante, que é zelar pela respeitabilidade e dignidade da profissão. Aliás, existe a atividade finalística, sem dúvida, né? Porque o Estado concede, permite que uma representação de profissional ela faça aquilo que ele deveria fazer, né? Exatamente. Assim, é nossa essa atividade de controle. Se eu não a exerço, o advogado sente na ponta a falta de respeito das autoridades. As duas têm que caminhar juntas. O vigor com que eu defendo prerrogativas também tem que estar presente nesse zelo pela dignidade da profissão. Ô Márcio, nos últimos anos, a proliferação de cursos de direito no Brasil terminou precarizando a profissão. Você tem hoje milhares de advogados desempregados, milhares de bacharéis que não conseguem passar no exame de ordem em razão da qualificação. A ordem tem acompanhado para e passo junto aos organismos de educação, junto ao Ministério da Educação, sobre a qualificação, sobre o ensino. Eu vi que o ensino à distância foi barrado, né, que seria também uma forma de precarização. Como é que tem sido o trabalho da ordem, a preocupação da ordem na formação dos seus advogados, primeiro dos seus bacharéis? Né? A ordem tem feito o que é possível. Você citou aí uma vitória que é nossa, essa luta para impedir o curso de Direito EAD é uma bandeira e uma luta da ordem, e quando o Ministério da Educação barra atendendo a essa luta da ordem. Essa é uma vitória nossa. Agora, na criação dos cursos, nosso parecer é opinativo. Ele não vincula. E isso limita e muito a contribuição que nós podemos dar. Mas os pareceres de vocês, eles têm sido mais favoráveis, mesmo sendo opinativo, ilustrativo, alguma coisa, mas quer queira, alguém lê. Não há dúvida que tem curso de direito demais. Não há nada comparável no mundo quando você pega a quantidade de cursos de direito no Brasil e a quantidade de cursos de direito no mundo inteiro. O Brasil tem mais cursos de direito do que o mundo inteiro reunido. É algo assim muito preocupante. E mais preocupante também é essa qualidade. O mundo mudou completamente, o modo como eu exerço a minha profissão hoje é completamente diferente do que eu exercia lá atrás, há 20 anos, quando eu comecei, e os cursos continuam iguais. Eu acho que nós precisamos repensar profundamente a abordagem do ensino jurídico no Brasil. Os currículos estão ultrapassados. Absolutamente ultrapassados, ainda mais agora com a inteligência artificial, que faz boa parte do trabalho e exige de mim, portanto, que eu me dedique a atividades que são mais humanas, né? Você toca num assunto que hoje está na pauta. Recentemente aqui em Porto Velho foi manchete de sites. Um juiz, se eu não me engano, se não me falha a memória, rechaçou uma petição feita por um advogado, apresentada, protocolizada pelo advogado, utilizando a inteligência artificial, no entanto, com decisões, supostas decisões que, na verdade, eram verdadeiros fake news. Não sei se vocês viram isso. Sim, sim. Isso é uma preocupação, né? Porque o pessoal confunde a utilização da inteligência digital como instrumentos para melhorar o exercício da profissão, achando que aquilo já é o advogado. E não é. Essa especificamente saiu na imprensa, eu não recebi ainda. Mas você viu. Mas eu já recebi uma outra. Encaminhei para o TED, e essa outra deve ser a primeira que o TED julga, estabelecendo aí um parâmetro de controle para esse tipo de falta disciplinar. O advogado tem que entender que a inteligência artificial é uma ferramenta, ela não é o advogado, ela é uma ferramenta que eu uso para exercer a advocacia. Portanto, o ato final de advogar é meu, ela me ajuda a potencializar o resultado que eu alcanço com a minha advocacia, mas sou eu advogando. Então, simplesmente jogar pedidos para a inteligência artificial. A tese é tua, advogado. A tese é minha. Ele dá elementos para você melhorar até. Você sabe que eu gosto muito e uso, tanto na presidência quanto no meu dia a dia da advocacia. E a inteligência artificial que eu uso já entende o meu jeito de pensar. De tanto eu conversar com ela e dizer para ela como eu quero as coisas, ela já entende o meu jeito de pensar e ela já me entrega raciocínios
que são muito meus, mas eu nunca deixo de fazer do meu jeito. Ela me ajuda a potencializar, mas a redação final é minha. O sentido do que está escrito ali, quem dá sou eu, não ela. Até porque os elementos que você pediu ali, aquilo que você pede, são seus, né? Aquilo São que você meus, quer. exato. Tá muito já, de tanto que eu falo com ela, tá muito já presente o meu estilo e o meu modo de enxergar o direito em tudo que ela me entrega. Nem por isso eu deixo de dar a redação final. Tu chega lá e diz, meu alter ego, eu quero isso. Ela me conhece profundamente, Robson. Esses dias me mandaram um prompt em que pede para ela resolver a vida e fazer uma análise lá. A análise dela é uma análise profunda sobre a pessoa que eu sou. É impressionante o quanto a inteligência artificial é capaz de fazer leituras sofisticadas. E é só o começo, né? É só o começo. Para alguns é medo, desafio, coisa, mas é um desafio estimulante, né? Você, porque quer queira, quer não, a inteligência artificial é um produto da inteligência humana. Claro, é. Ela não substitui o humano. Eu costumo dizer o seguinte, que a inteligência artificial não vai acabar com a advocacia, mas ela vai acabar com o advogado que não usa inteligência artificial. É um caminho sem volta. Sim. Nós não temos essa opção. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que isso aqui a gente não perde. Mutatis mutandis, né? Eu vou fazer uma pergunta da mesma coisa, sobre o mesmo tema. A inteligência artificial utilizada pelos magistrados também já houve, eu vi agora recentemente, não sei se foi no Rio Grande do Sul, decisões reiteradas e a utilização de um juiz numa sentença sobre toda a peça através da inteligência artificial. Também é uma crítica que se faz, né? O cara não quer trabalhar e termina utilizando essa ferramenta como substituto e não substitui, né? Há esse liame muito tênue que tem que tomar cuidado, né? Inclusive, recentemente, o Rio Grande do Sul, o TJ de lá, é esse caso, né? Uma magistrada que ela decidia sempre igual, né? Foram centenas por atacado, centenas de casos com decisões idênticas, né? Eu acho que isso é um sintoma de um sistema doente e que está adoecendo todos nós. Eu vou até para outro lado, eu escrevi sobre isso. Hoje nós temos um CNJ que exige dos tribunais de justiça números, estatísticas. As pessoas, e aí quando eu falo as pessoas, não é só o cidadão e os seus conflitos. Os magistrados também viraram números. E os magistrados têm que entregar uma quantidade absurda de números para que esses selos se mantenham. Eu acho que isso está esvaziando. Ele pode ser até penalizado, né? Se essa produção por atacado. Então veja, é um sistema que exige um atacado e ao mesmo tempo pune quem entrega esse atacado. Tem que ter metas, né? Agora. E metas com números altíssimos, né? Eu acho que isso está adoecendo todo mundo e esvaziando de sentido. O que é que a ordem está fazendo para... Porque o que você levanta aqui é uma discussão grave. Sim. Né? Porque você mexe com o sistema judicial. Sim. E a população espera uma prestação judicial decente, digna, correta, calcada na lei, respeitando o devido processo legal, o encadeamento dos atos. Eu acho, principalmente, a população espera ser ouvida. A escuta no judiciário se perdeu porque o número não permite que ela aconteça. Eu tenho feito uma crítica... anda moca. Anda moca e preocupada com os números, preocupada na manutenção desse padrão de excelência que o CNJ criou e exige. Não há mais espaço para ouvir o cidadão. Eu tenho feito uma crítica a esse modelo já reiterada. Tenho defendido no Colégio de Presidentes de Seccionais que nós atuemos perante o CNJ para que o CNJ evolua, passe a adotar critérios de avaliação do Poder Judiciário que coloquem as pessoas no centro. O magistrado não tem mais tempo de receber o advogado, o magistrado não tem mais tempo de ouvir a parte no processo, porque ele tem que entregar número. Então, eu tenho proposto isso, tenho falado sobre isso, eu acho que uma posição importante que eu ocupo tem que ser usada para esse tipo de ponderação. Você acha que o CNJ, quando ela foi instituída, eu me lembro que o presidente do Senado na época, que era o Antônio Carlos Magalhães, ele era um dos mais ferrenhos lá, defensores. E houve uma resistência, inclusive, da magistratura contra o CNJ, dizendo que poderia haver
uma intervenção no juiz natural, enfim, todas aquelas garantias constitucionais que o magistrado tem. O CNJ hoje, olhando de lá para cá, ele foi bom, foi um instrumento bom de contenção? Eu acho que é uma grande conquista da cidadania, eu acho que ele trouxe muitas vantagens, não tem volta, é impossível pensar no funcionamento do Poder Judiciário hoje sem o CNJ, e acho que está na hora de novas metas, de uma visão nova. Foi importante por um tempo exigir da máquina judiciária resultado, ritmo, entrega. Foi importante, eu acho que agora está na hora da gente, já conseguimos, é o Judiciário brasileiro hoje, e podemos falar aqui de Rondônia. Rondônia é um dos mais rápidos do Brasil, não é à toa que ele é diamante, que é a pontuação máxima lá no CNJ há tantos anos, não é à toa que recentemente ele foi reconhecido como o melhor tribunal do Brasil. Então, nós temos ritmo aqui, nós temos resultado, temos entrega. O que eu acho é que o CNJ já está no ponto de passar para um próximo estágio, e nesse próximo estágio deu certo até aqui, nesse ganho de ritmo e resultado, mas eu penso que o olhar agora tem que ser refinado, um olhar que coloque as pessoas no centro, e tem que partir de lá, porque as diretrizes vêm de lá e elas são seguidas nos tribunais, né? Na sua visão, como seria esse olhar de cima para baixo? Eu acho que todas as soluções que foram tentadas até aqui para resolver o problema da justiça, veja que nós temos um problema de justiça muito sério no Brasil. O Brasil tem mais de 80 milhões de processos. Nenhum país no mundo tem um grau de litigiosidade tão grande, e nenhum país do mundo mantém no seu sistema de justiça tantos processos, e esse número tem crescido. Nós não temos conseguido fazer a máquina funcionar para baixar esse número. Isso é importante, o CNJ tem tentado vários mecanismos para fazer baixar esse número e não consegue. Mas, Márcio, e eu proponho... Antes de você terminar esse raciocínio, mas segure ele aí. Porque você levanta uma discussão e vai terminar desaguando, na minha opinião, deduzo, posso estar errado, na desjudicialização, que foi uma das críticas contra a sua campanha. Chego lá. Mas, na verdade, a minha proposta é que, até aqui, todos os modelos que foram tentados afastam os sujeitos processuais. Vamos pensar as partes do magistrado. A gente não tem mais contato. E eu acredito que essa é a raiz de todos os males. Como as partes não são ouvidas, não há um espaço de escuta, aquele sentimento continua latente e ele redunda em mais ações. Você pensar aqui em tentativas, criaram essa figura da conciliação e da mediação, né, dando uma priorização para a conciliação e a mediação. Só que isso aí é feito por uma estrutura periférica. A parte não tem contato com quem julga. É uma estrutura periférica que cuida e aí não resolve, continua aumentando. Tentaram um modelo de precedentes, em que as soluções são determinadas de modo genérico lá em cima e os juízes ficam reproduzindo aqui. Isso mais atrapalha do que ajuda, porque tira a força de quem está próximo do conflito de entregar uma solução que realmente atenda aquelas partes e as faça se sentirem ouvidas. Eu proponho que a gente pegue essas estruturas aí, coloque de lado e permita mais encontros, que juízes encontrem mais com partes, que os cidadãos sejam mais ouvidos e próximos. Em síntese, bota as partes juntas, o mediador, porque se você botar só as partes para negociar, termina ninguém cedendo. Aí não tem como você levar para um juiz homologar aquilo, e vocês não vão ceder. O que você está... Juiz não pode ser uma máquina de cuspir sentença. Pois é, o que você está propondo é de forma... para agilizar esse tipo de prestação jurisdicional, as partes se sentam rapidamente com o juiz, ele media, vocês escutam as partes e ele diz, vamos por aqui, é isso? Vou citar aqui um magistrado que fazia isso muito bem, o desembargador Robles, que hoje está no tribunal. A vara dele era conhecida por resolver muitos casos por acordos, por transação, porque ele se dispunha a esse papel, colocar as partes de frente uma para outra e trabalhar aquele litígio em direção a uma solução consensual. Faz muita falta magistrados com esse perfil, aliás, um sistema que dê espaço para que magistrados atuem assim. Mas se você aponta em Rondônia é diamante, a melhor referência do judiciário brasileiro, você aponta o magistrado Robles, que é um desembargador que eu conheço, é um excelente... Ser humano elevado. Foi um professor.
com experiência exitosa dessa? Por que a OAB não senta com o Tribunal de Justiça e pega uma experiência dessa e tente implementar isso com os outros juízes? Qual o problema disso? Eu tenho feito a minha parte, que é falar sobre isso, colocar essas sugestões. Mas a experiência do próprio tribunal, dos seus membros. E é só pegar os números dele. O quanto ele resolvia demandas com acordos. Era impressionante, porque ele se dispunha a essa oitiva. Eu tenho falado sobre isso, tenho sugerido isso, não só aqui em Rondônia, mas também nacionalmente, porque eu penso que é esse o meu papel. E qual a resposta que tem dado a você? Eu não vejo resultado prático até agora, mas eu sigo insistindo na pauta. Porque de fato, o que acontece, Robson? A mudança vem do CNJ, então o CNJ exige que se cuspa sentenças em série, virou uma máquina de produção de sentenças em série, e está todo mundo, obviamente, entregando aquilo que o CNJ quer. Tudo bem, isso eu entendi, mas isso não impediu que um magistrado de Rondônia, o Dr. Robles, atuasse dessa forma e tivesse resultados exitosos. O que eu estou insistindo nisso é porque não... Eu concordo, eu acho que nós temos que... Eu tenho falado muito sobre isso, tenho conversado com os desembargadores, tenho proposto isso aqui e em cima não perco a esperança, eu sou otimista. Você é otimista, né? E aí sobre a desjudicialização, Robson. Na verdade, houve um oportunismo muito grande na campanha, criando uma narrativa falsa, deliberadamente falsa. Eu defendo um advogado protagonista, um advogado que resolva os problemas do seu cliente. E esse advogado protagonista muitas vezes pode entregar a solução sem passar pelo Poder Judiciário. Qualquer coisa além disso é maldade para tentar ganhar a eleição. Isso se você coloca na prática no seu escritório? Não tem dúvida. Toda vez que alguém me procura, eu foco muito mais no relacionamento do que no litígio em si. Se existe um litígio ali é porque tem um relacionamento. E se há um relacionamento, há a possibilidade de se recuperar aquilo que um dia já existiu. Eu pratico isso na minha advocacia todos os dias. Márcio, eu tenho visto nesses últimos tempos aí uma entrevista sua dizendo que uma crítica que você faz muito ácida ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que está faltando autocontenção. Mas o Supremo Tribunal Federal há de convir que todas as provocações feitas hoje na área da política são os próprios políticos que não lá. Como é que você vai exercer uma autocontenção se você é provocada? Exatamente por quem deveria fazer, que é o Poder Legislativo, resolver seus problemas internos, mas termina levando para o Judiciário e termina empoderando o Supremo Tribunal Federal. Tem que dizer isso à população, porque senão só fica meia verdade. O Supremo Tribunal, ele não atua porque ele quer atuar sobre aquele caso político, sobre aquele... Ele é provocado. Não há uma contradição nisso, não. Esse é o argumento, inclusive, principal do ministro Barroso, que preside o Supremo. Ele sempre diz nas entrevistas dele que o Supremo só atua por provocação. Eu acredito que está na hora do Supremo voltar a fazer o que ele fazia lá atrás. Nós já tivemos formações do Supremo que diziam: isso não é assunto do Supremo, se resolvam, que é exercer simplesmente alguém bater a porta lá e dizer: não vou abrir a porta. Esse assunto não é do Supremo, esse assunto é da política, porque nós criamos hoje uma deformação do sistema. Os agentes políticos já contam que o Supremo vai resolver. Se o Supremo vai resolver, por que eles vão sentar à mesa e se dar ao trabalho de construir consensos políticos? Eu já sei que o Supremo está ali, está pronto para ser o resolvedor geral da nação. Eu defendo que o Supremo volte a um estado que ele já exerceu anteriormente, que era a autocontenção. Há vários exemplos de um Supremo que diz: isso aqui não é assunto do Supremo lá de trás, não desse. Lá de trás, isso aqui não é assunto do Supremo, isso é assunto da política. Só assim nós vamos voltar a ter um executivo que é executivo, um legislativo que é um legislativo e um judiciário que é judiciário. E o principal ganho vai ser a disposição para construir consensos. Hoje não há, ninguém conversa mais entre si. Não gostou do resultado da votação no Congresso? Vai para o Supremo resolve. Não gostou do ato do Presidente da República? Vai para o Supremo resolve. Para que sentar à mesa? E vamos combinar que sentar à mesa e construir consenso dá um trabalhão. Mas isso é democracia. Dá, pois é. Então vou pegar o seu... Porque se você pensar o Supremo de antigamente, era muito distante. O Judiciário sempre foi muito distante da população. A gente não pode pegar como referência o passado. A gente vivia com poderes
um poder forte que tinha o poder executivo. Mas eu vou dar um exemplo. Recentemente, no caso do IOF, Sim. o Supremo chamou o executivo e o poder legislativo para tentar fazer uma composição. Foi o que aconteceu? E vamos combinar que é estranho, numa ADI, você negociar constitucionalidade. Isso já é uma inovação muito curiosa do Supremo, chamar presidente da República e presidente do Legislativo para negociar mas em razão desse constitucionalidade. Ou é constitucional ou não é. E o papel do Supremo é dizer isso. Eu acho muito curioso um Supremo que chama presidentes de poderes para negociar constitucionalidade. Acho muito estranho e exótico que isso aconteça. Então o nosso Supremo hoje é exótico. E cada vez mais. É essa dinâmica que preocupa, deformando os demais poderes, deformando a interação entre eles, o funcionamento do modelo que a Constituição criou. Outra entrevista polêmica sua que eu vi essa semana é que você disse que ao seu ver, parecia que parece que há uma perseguição para aniquilar politicamente o ex-presidente. Mas eu te pergunto, quem caçou ele foi o TSE e não o STF. A formação do... Presidido pelo Moraes. Calma. A formação do TSE é feita por 2 do Supremo, do STJ, que foi o relator, e por 3 membros da OAB. Eu fui olhar lá os votos da OAB, a representação que vocês indicam lá dentro. Foi pela cassação. A OAB se juntou a essa grande conspiração nacional para aniquilar politicamente o ex-presidente? Primeiro, são 2 juristas e a OAB não participa do processo de formação desses nomes. Você sabe. Não passam pela ordem. O Supremo escolhe a lista tríplice de cada uma dessas vagas e o presidente da República nomeia. A ordem sequer é questionada sobre isso. Mas quando a gente então, olha não lá... me parece justo incluir a ordem desse debate. Mas quando a gente olha lá é uma indicação da categoria da OAB. Não, são dois advogados. O Supremo forma a lista tríplice e o presidente da República escolhe um. Mas quando você olha lá durante todo o TSE, tem vários ex-presidentes de regionais ou ex-conselheiros federais. Não tem como esconder isso. Olha, mas de todo modo a ordem não participa. Nesse caso, a culpa não é da ordem, ela não participa dessa formação. Agora, meu ponto se essa conspiração... é muito difícil explicar para o cidadão, por exemplo. Vou pegar aqui uma questão que incomoda. É muito difícil explicar para o cidadão que o Lula foi julgado pelo Moro e o Bolsonaro é julgado pelo Moraes. Como que eu explico isso para o cidadão? Não, eu faço a pergunta que o presidente da OAB... Eu não consigo explicar, entende? Há um casuísmo exacerbado que mina a credibilidade do Poder Judiciário. Mas uma coisa é concreta. O Bolsonaro foi julgado por crime eleitoral. Você falou no TSE... Mas eu estou discutindo isso. E o outro foi julgado por crime comum. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São 2 julgamentos. Sim, distintos. Esse do golpe e o outro da inelegibilidade. São coisas distintas. Na inelegibilidade, eu acho também muito estranho você considerar uma reunião... E veja, eu não estou defendendo que a reunião deveria ter acontecido, não estou dizendo que ele estava certo, não estou dizendo aqui em defesa dele. Eu estou falando de direito. Aliás, eu não sou eleitor do Bolsonaro. Tem muita gente achando que eu sou eleitor dele, eu nunca votei nele. Nós estamos discutindo tese. Mas é bom aqui falar sobre a visão que eu tenho. Eu nunca votei nele e não me vejo votando nele. Porque você fez uma pergunta que você é um advogado, inclusive um dos melhores advogados que eu conheço, e é eleitoralista. Sim. Você me devolveu dizendo, como é explicar? Não, são coisas distintas. Um foi por crime eleitoral, então foi naquele rito. Mas Bolsonaro está sendo julgado em crimes... Não, eu estou falando da inelegibilidade. Na inelegibilidade, eu tenho uma crítica ao mérito. Tá. Ali na inelegibilidade, eu não consigo encaixar aquela reunião, que é uma reunião péssima, terrível, é condenável do ponto de vista político. Agora, considerar aquela reunião um abuso do poder político, e ainda mais com força, para gerar a cassação e a inelegibilidade por 8 anos, eu penso que é esgarçar demais o conceito de abuso do poder político. Essa é a minha crítica em relação àquele julgamento. Certo. Quando eu falo do Lula julgado pelo Moro e do Bolsonaro julgado pelo Moraes, eu estou falando dos crimes
de natureza criminal mesmo, não tem qualquer relação com o eleitoral. Não, mas eu separei as discussões, Separamos porque ele está inelegível não é em relação ainda ao julgamento do STF, porque sequer ainda tem um resultado. Sim, concordo. Estão pedindo, inclusive, anistia daquilo que se quer ainda. Aqui eu tenho uma crítica no mérito. Eu acho que é esgaçar demais. Esse conceito não é vazio. O conceito de abuso do poder ele não comporta qualquer fato. Muito menos para você Embora em alguns tribunais a gente já viu muita gente caçada pela interpretação extensiva. E olha o risco que isso Inclusive traz. Rondônia eu já vi isso aqui. Olha o risco que isso traz. Eu acho que e aí entra aquela minha proposta de autocontenção. A justiça eleitoral precisa confiar mais no eleitor e permitir que o eleitor manifeste mais a sua posição, intervindo menos. Eu também concordo. Eu acho que a manifestação do eleitor ele tem que ser respeitada. E quando você estabelece as regras, mas não faz interpretações extensivas das regras. Eu acho a reunião péssima. Sim. Mas quando você considera uma reunião um abuso do poder político... Você assistiu aquele julgamento? Eu assisti. Você viu o conjunto da obra? Porque ali, pelo que eu vi, teve o conjunto da obra. Teve os ataques contra a eleição em si. Isso é abuso do poder político? Não, eu não estou afirmando. Eu estou dizendo, você viu o conjunto... Acho que esgarça demais o conceito de abuso do poder político. Mas foi injusto. E é uma intervenção... Na sua opinião, foi injusto o resultado? A cassação dos direitos políticos? Eu não consigo enxergar no mérito o abuso do poder político ali. Entendi. Acho que é uma intervenção desmedida do judiciário na eleição e acho que a justiça eleitoral não existe para isso. E é uma das justiças, só existe no Brasil mesmo. Só existe no Brasil, já é algo diferente de todos os outros modelos. Qual seria o modelo mais adequado? Eu concordo com esse modelo brasileiro, veja bem. Acho que a justiça eleitoral tem que existir, acho que ela tem um papel muito importante nas eleições. Só acho que nós estamos num momento agora em que ela tem feito uma intervenção forte demais, e especialmente nesse caso nacional. Me surpreendeu Mas sou defensor, essa semana um tribunal fundamental eleitoral. Embora, quer queira, quer não, a internet e o pessoal diz, foi a TV Justiça que empoderou. Não, hoje a notícia ela surge, a comunicação é fácil. Não foi só porque transmite, não, só... O pessoal fica dizendo, começaram a transmitir, eles viraram artistas de cinema. Não, é papo furado. Hoje com o telefone lá, todo mundo filma, bota. Isso veio para ficar. A internet não tem jeito. A informação, ela perde, toma o mundo. Mas quer queira, quer não, o Supremo Tribunal Federal hoje acho que é uma das poucas cortes do mundo onde o povo mais discute, até em botequim. Está discutindo tanto quanto futebol, né? Os cabas sentam para brigar com futebol e briga quem é a favor ou contra. Mas saiu essa semana, eu surpreendi, embora você seja crítico dos números lá do CNJ, que eu concordo, do ponto de vista da sua visão, mas eu sou apaixonado por pesquisa, por números. Inclusive me autodenomino dos caras que tem um olho mais clínico para analisar pesquisa. E saiu uma pesquisa sobre... Vai analisar só a quanti sem a quali? Dá problema. Não dá problema, não. Mas é um conjunto da obra. Eu analiso mais aqueles números que não são claros ao olho nu. Sim. São você tem que ter a capacidade de chegar além. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, me surpreendeu. Eu achava que essa pesquisa agora da última semana de julho, que acabou de ser divulgada por um grande instituto, e o Lavareda, eu vi a entrevista na minha opinião, uma das referências no Brasil, que é o Lavareda. O Supremo Tribunal Federal, eu esperava que ele viesse pior, mas não veio em relação à Câmara e o Senado. A Câmara e o Senado, eles vieram com o pior cenário de todos os tempos em rejeição da população. O Supremo está abaixo de 50. Não é bom para um Supremo, mas ainda assim está acima do outro poder, que é o poder legislativo. O poder executivo, embora numericamente também está abaixo de 50, mas está melhor do que os outros dois poderes. Não há contradição muito grande não nisso. Eu não tenho a menor dúvida que se o Supremo passar a dizer não, isso não é comigo, isso é com vocês, com mais frequência, melhoraria. Ele sobe dos 50.
Isso, a credibilidade do sistema judiciário como um todo. Para a gente ganha. entender e as pessoas acompanham, a autocondenação que você diz é isso, é se retirar da cena política. Deixe que os políticos se matem, e quando se matarem você procura o STF. Tem uma frase, para ser julgadas tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi no Parque dos Dinossauros, no Jurassic Park. A vida sempre acha um caminho. E eu não tenho dúvida que ninguém vai se matar. Eu não tenho dúvida que... Não, mas eu falei do ponto de vista eu sei, eu também estou aqui aproveitando a bola que você levantou. O Legislativo e o Executivo vão encontrar caminhos de consenso. Só que hoje não vale a pena, porque o Supremo está ali para resolver tudo. Então eu acho que esse número aí, que é alarmante, abaixo de 50, a credibilidade do Supremo, que é o fiador de tudo, é alarmante. Se ele passa a dizer não com mais frequência, eu não tenho dúvida que esse número cresce. Então a sua visão crítica hoje, o sistema judicial brasileiro, ele perdeu muito credibilidade em razão da intromissão, entre aspas. Essa intromissão é provocada, né? Não é uma intromissão vulgar. Sim. Ele poderia declinar de algumas desses. Esse assunto não é meu, esse assunto é da política. Vocês se virem. E o impasse continue. Mas você caminhos de consenso vão ser construídos. Mas você não cria uma crise? Fica parecendo o papai e a mamãe que não deixam o filho crescer e resolvem a vida dele sempre. O Congresso e o Executivo vão achar um caminho de consenso. Então você é otimista. Eu sou um otimista, claro. Com certeza a gente chegou até aqui. Olha só. Vamos sobreviver. Vamos sobreviver e vamos evoluir. Eu não tenho dúvida disso. Então, Márcio, eu só tenho a agradecer o nosso tempo, 36 minutos, era 30 minutos. O papo, a entrevista foi excelente, porque flui, é uma discussão apaixonante hoje, tanto quanto futebol. Sim. Olha mesmo, que isso mesmo. Onde você vai... Não fala mais da seleção. A gente fala do Supremo. Que seleção? Que seleção? Não tem, né? Não tem. O Supremo é o assunto do momento. Tomou o espaço que antes era da seleção. Só perde pro meu Flamengo. Márcio, muito obrigado por essa belíssima entrevista. Discutir sobre o Supremo Tribunal Federal hoje é tão delicioso quanto discutir sobre futebol, né? Eu que sou um bom flamenguista, sempre seguindo o líder. Continue com a nossa liderança também nas plataformas, continue lá compartilhando. Assista pelo site Rondônia Dinâmica, toda terça e quinta. E assista também sábado e domingo pela TV Rema. Eu quero avisar os nossos amigos e colegas dos donos de site do interior, são vários que estão entrando em contato, pedindo autorização para liberar nossas imagens. Estamos conversando aqui com o nosso patrocinador, a SES Brasil. E certamente daqui a uns dias a gente volta a discutir se vai ser liberado ou não para outros sites poderem divulgar esse nosso podcast. É uma satisfação para a gente quando as pessoas nos procuram, é uma prova de que nós estamos no caminho certo.